Mobilidade urbana pode ser percebida no ato de embarcar em um ônibus com a certeza que vamos ter uma viagem confortável e dentro do horário, usar o automóvel quando necessário, ter alternativas para deixar o veículo na garagem e ir a pé, de bicicleta ou usando o transporte coletivo. Se melhorasse isso tudo, melhoraria também o trânsito, né? Tá difícil, viu? Tá muito complicado, ônibus estão garrando muito. Tem uma hora que você pega o metrô que ele tá vazio. Engarrafamento todos os dias. As reclamações se repetem e são bastante comuns quando o assunto é trânsito. Obras viárias são feitas para melhorar o tráfego. Mesmo assim, nem sempre é possível escapar dos congestionamentos. Em Belo Horizonte são mais de 1,5 milhão de veículos. Pensando nisso, a Prefeitura da capital desenvolve ações para incentivar a mobilidade sustentável, onde o pedestre e o transporte coletivo são priorizados. A BH Trans trabalha atualmente com 4 grandes projetos, determinados através do Plano de Mobilidade elaborado em 2010. O primeiro engloba políticas de transporte e urbanas. De fato, a política urbana tem contribuído para descentralizar a cidade e isso está em debate. Mas tem uma coisa de regionalizar, de chegar no nível da região, pensar um pouco a centralidade, trabalhar um pouco mais os pedacinhos da cidade, né, e a centralidade, os centros regionais. Então, dentro dos planos diretores regionais, a mobilidade é uma questão. A integração das redes, tanto de transporte, quanto de ciclovia, quanto de caminhamento a pé, passa a fazer parte da política urbana e não algo à parte. A segunda área trabalha para melhorar o transporte coletivo, realizando um conjunto de conexões entre o metrô e o BRT, agora chamado de MOVE. No terceiro setor, ações para o transporte não motorizado. E o quarto pilar que a gente tem defendido é o uso racional do automóvel. Então, com esses 4 pilares, a gente consegue criar uma mobilidade urbana, uma cidade com mobilidade urbana sustentável? Ainda não sabemos. O que a gente tem certeza que é esse o caminho. Tudo isso é elaborado com base em estudos, numa frota de veículos que cresce, em média, 9% por ano. Em 2011, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com o apoio do CREA Minas, realizou um levantamento para avaliar a mobilidade urbana por aqui, ou seja, como as pessoas se deslocam e quais meios de transporte elas escolhem. A pesquisa Origem e Destino ajudou a definir ações para melhorar o trânsito. Em 2002, a participação do transporte coletivo era cerca de 50% de todos os deslocamentos que eram realizados. Na pesquisa de 2012, esse percentual foi reduzido a cerca de 30%. Isso quer dizer que as pessoas diminuiu o número de deslocamentos por ônibus? Não de forma absoluta, mas de forma proporcional. O carro e as motos aumentaram mais do que o crescimento do transporte coletivo. Esse cenário coloca para nós que, se nada for feito para os próximos 10 anos, nós vamos chegar em uma situação de caos completo. A pesquisa ficou pronta em 2013 e foi aplicada em 34 municípios da região metropolitana. A cada 10 anos, levantamentos como esse são feitos para diagnosticar a infraestrutura dos transportes e a viabilidade de novos investimentos. Entre os resultados, uma constatação de quem sai todos os dias para trabalhar. É necessário investir no transporte público, criar alternativas para os trajetos. Quais são as diretrizes para o investimento no transporte coletivo? Quais são as diretrizes do investimento nas intervenções viárias? Quais são as possibilidades de otimização de transporte não motorizado, ou seja, não existe hoje um plano estruturado do transporte não motorizado dentro da região metropolitana. Então, todo esse conjunto de informações é que vão subsidiar, que vão contemplar, que vão estar colocadas dentro do plano de mobilidade. E por que não utilizar uma estrutura já existente? É assim no projeto Trem. A proposta é reativar linhas de ferrovias que cortam a região metropolitana da capital para o transporte de passageiros. A grande maioria dessa extensão, que são 192 quilômetros que estão sendo pensados de linhas, mas a grande maioria é a construção de uma linha adicional na faixa de domínio ao lado de onde já existe o traçado para o transporte de cargas. Isso diminui
a necessidade de movimentação de terra, de custo de terraplanagem e diminui, obviamente, o investimento geral para a implantação dessas linhas. A previsão é que até metade de 2014, o processo licitatório para a linha A, entre a cidade de Betim e o bairro Belvedere, na capital, esteja pronto. Outras linhas também estão previstas, entre o bairro Horto e a cidade de Nova Lima, e a ligação de Sete Lagoas ao mesmo bairro. Então, essa é a capilaridade do sistema que está sendo pensado, sempre interligando com o sistema de metrô e os sistemas de ônibus de cada uma dessas localidades. Entre as escolhas de qual transporte é o mais adequado, os especialistas concordam em um ponto. Pensar no coletivo, no transporte coletivo e na mobilidade como um todo é, obviamente, pensar na qualidade de vida de toda a população metropolitana. Melhora, inclusive, a qualidade de vida do lugar, do bairro, do pedaço da cidade, mas é também que esse tempo que a gente leva seja de uma outra qualidade um pouco melhor para a gente.